Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre tristeza e depressão. A primeira coisa que a gente tem que entender é a diferença entre depressão e dor emocional. Sofrimento, tristeza, são coisas completamente diferentes. A depressão é uma doença e a dor é um estado normal do organismo, seja ela físico ou emocional, é um estado de elaboração de um processo de desequilíbrio até que o corpo possa se reorganizar e voltar ao seu equilíbrio normal, ao seu estado de saúde plena. O sofrimento é a identificação com aquela dor. Porque a dor é uma dor, ela é um fato, ela nada mais é do que o seu corpo avisando que alguma coisa saiu do equilíbrio, da estabilidade esperada. Então, a dor existe, seja ela física ou emocional. O sofrimento é quando você se identifica com a dor, quando você investe a sua energia para tentar mudar aquela realidade que é imutável, né? Em vez de acolher, olhar e tentar entender por que aquilo está acontecendo. O corpo ele é completamente e inteligentemente projetado para se autocurar. É a gente que não percebe, é a gente que não está mais conectado com isso, estamos perdendo a capacidade de ouvir o que está acontecendo com a gente. E aí a gente vai buscar fora, né, a solução que está dentro. Eu não estou dizendo aqui que nós não devemos tomar um remédio, é claro, eu acho que a medicina está aí para isso, mas a gente tem que tomar com muita responsabilidade, né? Não só ficar tomando, sem entender o que está acontecendo de fato, o que a gente carrega no nosso sistema, quais são as nossas dores, os nossos medos. Realmente a gente precisa olhar para isso, a gente precisa olhar para a saúde com mais responsabilidade. E a mesma coisa acontece com a dor emocional. O luto, por exemplo. O luto é uma dor emocional, é uma dor profunda da perda de um ente querido e a gente tem que viver esse luto, viver essa dor, acolher, porque essa dor serve para elaborar, né, aquele processo. Você precisa elaborar como vai ser a sua vida a partir dali, sem a presença física daquela pessoa. Então também é uma forma de desligar, de falar, ó, olha aqui, aceita essa dor, olha para esse sofrimento, para essas lembranças e elabora, né, como que você vai agir daqui por diante. Então, segura a energia aqui. Essa tristeza, ela não permite que você invista a sua energia em outras coisas, porque é o momento de parar e olhar para essa dor. Então, o desconforto, a dor física e a dor emocional nada mais são do que alarmes para que a gente possa elaborar e reorganizar aquilo que está numa desordem até que volte a um estado de equilíbrio e de saúde. Se a gente não sentisse essas coisas, seria impossível reorganizar e aí a máquina poderia enguiçar, dar um pau aí a qualquer momento sem que a gente percebesse. E o que é depressão, né? A depressão é uma doença. A depressão clínica deve ser medicada. Mas a gente tem que entender quando uma pessoa está deprimida. Quando a pessoa realmente sofre de depressão química, a desesperança com a vida é uma questão inexorável, esmagadora. A pessoa entra realmente num buraco negro, num estado de apatia, que ela não tem muitas vezes nem condições de pedir ajuda. Às vezes ela acha que a morte é a solução e ela não sabe nem como buscar essa morte. Ela perdeu qualquer conexão com a sua essência, né? Ela perdeu o seu propósito de vida. E quando a pessoa está nesse estado, ela precisa de ajuda e muitas vezes é a família e os familiares que precisam ajudar. Porque às vezes ela não vai nem querer, nem ter forças para buscar essa ajuda. Ou às vezes ela está se sentindo tão pequena, tão nada, que ela não se sente no direito de incomodar o outro, né? De pedir ajuda. E aí é um momento onde as pessoas precisam interferir realmente. Tem outro tipo de depressão que é bem difícil de identificar, porque são pessoas que às vezes estão aí num contexto social, até sorrindo, e elas estão completamente sem prazer na vida.
sem propósito, desconectadas da própria essência, e atividades que antes promoviam alegria, prazer, já não promovem mais. Então elas vivem o dia a dia completamente de uma forma sem sentido, sem prazer. E esse é um quadro de depressão difícil de identificar, porque às vezes essas pessoas estão rindo, mas chega uma hora que elas podem até achar que a morte é melhor do que aquela vida tão sem sentido, sem propósito que elas estão vivendo. Então essas pessoas também precisam de ajuda. É importante que a gente observe o outro, observe quem está próximo, porque muitas vezes elas também não vão identificar que precisam de ajuda. Então no Theta Healing a gente vai investigar o que está disparando essa depressão, né? Se são questões ambientais, se vamos fazer limpeza de metais pesados, se vamos reequilibrar os hormônios cerebrais, trabalhar no sistema de crenças, instalar, trazer sentimentos desconhecidos àquela pessoa, como voltar a viver, como viver com alegria, como viver sem estar deprimido, como confiar na fonte, como se reconectar à fonte e ao propósito maior de vida. É um trabalho muito potente para esse tipo de doença. Vale a pena, se você está se identificando, se você pode estar deprimido ou se você simplesmente quer olhar para as suas dores com responsabilidade, não deixe de estudar ou de procurar essa técnica. Então é isso. Eu vou encerrar aqui com essas duas reflexões que eu acho que são muito importantes. A primeira é que você possa olhar com mais amorosidade, com mais gentileza e responsabilidade para você mesmo, para o seu corpo, porque o corpo fala, é fácil escutar. Essa é a nossa natureza, nós potencialmente estamos preparados para isso. É que a nossa cultura fez com que a gente se distanciasse disso que é natural e fôssemos buscar fora o que já está dentro. O corpo é uma máquina de pura biotecnologia projetada para se autocurar. É só ouvir. E busquem ajuda, estudem Theta Healing, procurem uma terapia de Theta Healing. E a segunda coisa é essa, observem, porque às vezes você pode ter uma pessoa com depressão próxima e essas pessoas geralmente precisam de ajuda. Muitas vezes elas não vão buscar e cabe aos amigos e familiares darem esse primeiro passo, tá bom? Um beijo enorme. Se você ainda não estiver inscrito no canal, por favor, se inscreva, curta, compartilhe, me ajude a fazer esse movimento em busca de autoconhecimento e saúde plena crescer. Um beijo grande, até a próxima semana. Arro!